Farei a leitura. Apocalipse, capítulo 12. Todos acharam? Amém. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Palavra do Senhor. Complicado o texto, né? Então, não feche a Bíblia, que a gente vai fazer essa análise aí. Primeiro, o livro de Apocalipse tem esse nome porque a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é Apocalipse capítulo 1:1. É qual? Qual é a primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse? Revelação. E revelação, e esse livro foi escrito em que idioma? Grego. E em grego, a palavra revelação se chama Apocalipse. Por isso o nome do título, Apocalipse, porque tem o nome revelação. Tá? Esse livro, ele foi escrito por o apóstolo João, o último dos apóstolos, em 96 depois de Cristo. Ele estava aprisionado numa ilha chamada Ilha de Patmos. Lá, o imperador atual, Flávio Tito Domiciano, conhecido como Imperador Domiciano, ele aplicava a perseguição. E essa política de perseguição, naquele momento, era o exílio. Não pense que toda política de perseguição era matar, crucificar. Não. Naquela época, Domiciano, ele aplicava o exílio. E João está justamente exilado na ilha de Patmos. O livro em si, ele tem um estilo literário bem típico, bem diferente. Nós chamamos esse tipo de literatura apocalíptica. O que significa literatura apocalíptica? É uma literatura que foi cunhada, que foi originada 200 antes de Cristo.
naquele período que nós não temos escritos na Bíblia, naqueles 400 anos de silêncio, de Malaquias a João, no primeiro Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo interrompido pelo clamor de João Batista, esse período que vai do profeta Malaquias do Antigo Testamento ao primeiro livro do Novo Testamento, nós temos 400 anos de silêncio. Nesses 400 anos de silêncio, alguns impérios se levantaram, dentre eles o Império Grego de Alexandre o Grande. Nesse período, nasce um tipo de literatura, um tipo de gênero literário chamado literatura apocalíptica. E é justamente esse gênero literário que vai ser empregado por João. Existem vários apocalipses. Existe o Apocalipse de Pedro, existe o Apocalipse de Enoque, existe o Apocalipse de Adão, todos eles livros apócrifos, sendo que o único canônico é o Apocalipse de João. O que vem a ser essa literatura apocalíptica para que nós possamos entender? Imagine que nós agora façamos uma prova e a pessoa fala, faça uma redação, e essa redação tem que ser em prosa. É bem claro que nós entendemos a mensagem. Nós não podemos fazer em poesia, tem que ser em prosa. Mas prosa é uma coisa, poesia é outra coisa. Gênero apocalíptico é outra coisa. Então, a maioria da confusão que nós fazemos hoje em dia com esse livro, os inúmeros filmes que nós vemos com esse filme, e as inúmeras interpretações que nós vemos quando se lê o livro de Apocalipse, é porque estão indo ao livro de Apocalipse e lendo o livro no gênero literário errado. Essa é a primeira informação. O Apocalipse foi escrito em pleno Império Grego. E o Império Grego não tem essa concepção de história linear como o cristianismo tem. A história para os gregos é uma história cíclica. Então, a literatura apocalíptica, ela sustenta, sim, uma sequência histórica. No entanto, ela é cíclica. Você não pode ler o livro de Apocalipse começando no capítulo 1 e terminando no capítulo 22. Não é essa a história. O Apocalipse, ele é feito em ciclos, porque naquela época era necessário que os cristãos repetissem para que pudesse ter o ensinamento. Então, vamos ver o que significa esses ciclos. Vamos ver se eu acerto aqui. Vamos lá. Uma característica da literatura apocalíptica é um número que ela aparece. Vocês podem chutar qual é esse número, que muito aparece no livro de Apocalipse? 666? 6? Hã? 6? 7? Quem dá mais? Hã? 12? Todos esses números aparecem. Todos esses números aparecem. Mas pega rapidinho a sua Bíblia, passa assim, ó, capítulo 1, 2, e vai lendo assim, ó, e o que está acontecendo ali? Quantas vozes tem? Quantos selos tem? Quantas trombetas tem? Quantas taças tem? 7. Mas também tem 6, sim. Tem 6. Mas eu estou falando, uma das características que é o principal no livro do Apocalipse é o 7. Olhou o 7, olhou o hepta em grego, alguma coisa vai acontecer. Justamente 7 anos. Nós temos 7 cenas no livro de Apocalipse. Eu estou vendo aqui, mas está aparecendo ali, né? Tá, né? 7 cenas no livro de Apocalipse. E o que significa essas 7 cenas? Vamos avançar. A primeira cena começa do Apocalipse capítulo 1 e termina no Apocalipse capítulo 3. E o que marca o gênero literário é os 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, está escrito lá. Aos 7 anjos. Então, a primeira cena é Apocalipse capítulo 1 até o 3. Que história está sendo contada? Por incrível que pareça, a história que está sendo contada é a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda de Cristo. E aí vocês podem perguntar, ali? Sim. E o livro de Apocalipse ele vai funcionar como um grande quebra-cabeça. Alguém já brincou aqui de forca?
Aí você começa assim, 5 letrinhas, vai lá, 5 letrinhas. Qual é a primeira? Vai. A, não tem. Qual é a segunda? Hã? Não tem também. Qual é? Vamos lá. E aí a gente vai tentando. Tenta o J. J. I, J é a primeira. Opa! Tenta o S. I. S é a terceira e a última. Alguém? Opa! Antes de revelar a quinta palavra, vocês já falaram. Jesus. O Apocalipse é assim. Conforme vai apresentando as cenas, vai ficando claro a história. Lembra-se que o nosso texto, a nossa reflexão hoje, é o Apocalipse 12. Ainda não cheguei lá, calma. Eu preciso fazer isso para que nós possamos entender o gênero literário, o que está se passando. Então, a primeira cena são os 7 candeeiros. Apocalipse 1 a 3. Começa em 1 e termina em 22? Não, 3. Termina no 3. A segunda cena é Apocalipse 4 ao Apocalipse 7. Começa em 4, com a vinda de Cristo, e termina em 7. Com os 9 céus e nova terra. Acabou a história. O 6º selo está sendo aberto, está vendo o dia do juízo ali. É a mesma história sendo contada 7 vezes. Então, a segunda cena é os 7 selos. É a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, novos céus e nova terra, sob que perspectiva? Sob a perspectiva dos céus. Cristo está no céu. O que está acontecendo no céu? Da primeira à segunda vinda, o que está acontecendo no céu? Está sendo contado em 4 a 7. Cena 3. Está errado ali. É Apocalipse 8 a 11. Fala sobre a perspectiva da terra. E o que ele vai apresentar? 7 trombetas. Sempre o 7. Vem um 7 e uma perspectiva. Vem um 7 e vem uma perspectiva. Então, de 8, ali está escrito 4 a 7. É 8 a 11. Tá? Só 8 a 11. São as 7 trombetas. E o que está falando dessas 7 trombetas? Da primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, sob a perspectiva da terra. O que está acontecendo na terra nesse intervalo da primeira vinda à segunda vinda? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que é em ciclo? Vocês estão entendendo que não dá para ler, começa em 1, 2, 3, depois do 3 vem o 4? Não, depois do 3 não vem o 4. O 3 fecha uma história, o 4 abre uma outra história. Isso faz parte do gênero apocalíptico. Talvez vocês não concordem. Talvez vocês falem, não pode ser assim. Talvez nós também não conhecemos o que significa esse gênero. Talvez até hoje nós estejamos lendo o texto com uma grande prosa, com uma grande redação, que não é. Cena 4, as 7 vozes. Apocalipse 12 a 14. O que aconteceu quando nós aqui começamos a falar, vamos brincar de forca? Eu tenho 5 palavras. Uma começa com J. A terceira é S. A quinta é S. Vocês falaram Jesus. A partir da quarta cena, já fica claro o que está acontecendo. Então, o Apocalipse capítulo 12, ele é o quê? Ele é a história da primeira vinda até o 14 da segunda vinda de Cristo, passou por 9 céus e nova terra. Sempre essa história. Só que aqui, gente, se em 4 a 7 foi a perspectiva dos céus, 8 a 11 foi a perspectiva da terra. Que perspectiva é essa das 7 vozes? Quase. A perspectiva de 4 a 7 é a perspectiva também da igreja militante, aquela igreja que está nos céus, que é a vitoriosa. Apocalipse 8 a 11 é a perspectiva da terra, da igreja militante, aquela que milita. Desculpa, eu fiz uma confusão. De 4 a 7, igreja triunfante, aquela que está no céu que triunfou. De 8 a 11, da igreja militante, da igreja que está militando, que está lutando aqui na terra. Ok? Cena 4, Apocalipse 12 a 14. Ele nos fala de uma perspectiva de que olhos não veem, de uma batalha espiritual nos céus. Do que está acontecendo, qual é a história, quais foram os propósitos de Deus que ficaram ocultos muito tempo e agora ele vai jogar luz, meus irmãos. Ele vai jogar luz sobre essa história. E muitas das coisas que nós não sabíamos, nós vamos pegar aqui, no Apocalipse 12. E é essa a contribuição que eu quero dar hoje para os irmãos.
Só para ir um pouquinho mais. Apocalipse 15 a 16 fala sobre 7 taças. Fala a descrição da primeira vinda de Cristo, a sua segunda vinda de Cristo, focalizando esse dia de ave, o dia do grande juízo. O que acontece quando pessoas, por sua liberdade, Deus os entrega? Elas buscam a Deus? Elas não buscam a Deus. Elas começam a batalhar contra Deus. É a batalha do Armagedão. Nós não vamos falar nisso, mas estarei à disposição depois do grupo para falar sobre todas essas partes aqui, se eu souber responder. A sexta cena, cena 6, Apocalipse 17 e 19, 7 cenas de julgamento. 7 cenas de julgamento. E a última, cena 7, são as 7 visões finais, que conta a história da primeira vinda, Apocalipse capítulo 20, a segunda vinda, novos céus e nova terra, Apocalipse capítulo 22. E aqui eu deixo uma nota. Vocês ficarão muito decepcionados comigo, porque hoje eu venho aqui não para defender uma escola teológica. Não vou defender nenhuma escola teológica. Não vou falar, eu vou pegar as sábias palavras de um amigo que é teólogo. Você é pré-milenista? Você é pós-milenista? Você é amilenista? E ele muito sabiamente falou, eu sou pró-milenista, eu sou a favor do milênio. Seja lá o que for isso, eu sou a favor. Tá? Então, não quero defender. Mas é bem certo também que ninguém vai para um texto bíblico sem seus pressupostos. E aí eu quero mostrar uma coisa. Aqueles estudiosos do Apocalipse, a grande dificuldade, a grande divisão das escolas teológicas, das escolas chamadas escatológica, escatom significa último em grego, da doutrina das últimas coisas, a grande divergência está no Apocalipse 20. O resto é tudo igual. Está no Apocalipse 20. Mas preste atenção a uma coisa. Do Apocalipse 17, a sexta cena termina em que capítulo? 19. E a sétima cena começa em que capítulo? E a sexta cena está contando de novo a primeira vinda de Cristo. Não é sequencial. Depois do 19, não vem o 20. Se você não entender o gênero apocalíptico, você vai ler 19, o dia do juízo, e a libertação de Satanás no 20. Mas o gênero literário não permite isso. Sabendo isso, eu quero refletir agora um pouco. Você já sabe que o Apocalipse ele é um livro que tem um gênero apropriado e ele saiu por meio de contrabando, tá, da ilha de Patmos. Essa literatura foi criptografada, o gênero Apocalipse era criptografada e só os cristãos iam entender esse gênero aonde, pasmem, existem mais de 7 igrejas na Ásia Menor, e foi escrito para 7 igrejas. Essa carta foi escrita para aquelas 7 igrejas. No entanto, o princípio se conserva. A mensagem foi para eles, o princípio se conserva. A mensagem fala de um império romano, e nós vamos ver o que está acontecendo. Respirem fundo, que agora nós vamos ver, versículo por versículo, passando rapidamente, o que significa Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Onde está isso na Bíblia? Sem ser Apocalipse 12. Isso, está em Gênesis. Está em Gênesis. Apocalipse 12 nos remete ao Gênesis. Apocalipse 13 nos remete ao livro de Daniel, principalmente o capítulo 7. Apocalipse 12 nos remete a Gênesis. Então vamos ver ali, ó. Gênesis 37, verso 4. Está já na tela, está projetado na tela. Tá? Teve ainda outro sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Que sonho? Era sonho de quem esse? Justamente, de José. Olha o texto de Apocalipse capítulo 12. Viu-se grande sinal, a saber, uma mulher vestida de sol, ok, sol, com a lua,
12. Ali tem 11. Uai, por quê? Não. José era o 12. Quem teve o sonho era José. Ele viu 11 irmãos. O que nos remete, a partir daqui, a entender que Israel tinha 12 tribos. Esse 12 é um número representativo. Quando Jesus vai estar nos céus, Apocalipse capítulo 4, vai ter o quê? 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? São justamente 12 representantes da igreja do Antigo Testamento. Dan, Gad, Aser, Naftali, todos eles 12, e os 12 apóstolos, os 12 que representam a igreja de Cristo, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Eles são delegados no céu, e são eles que no Apocalipse 4 e 5 depositam as coroas aos pés do Cordeiro, e ele é coroado como Senhor do universo. Essa revelação vai ser progressiva. Verso 2. E que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Existe uma mulher. Nós sabemos que essa mulher aqui, já temos uma pista. Ela tem aquelas características. Ela representa o Israel. Ela representa não o Israel como nação, mas a igreja do Antigo Testamento. Ok, ela estava grávida, e essa gravidez ela ia gritar com dores de parto. Ok, verso 3, segura essa informação. Viu-se também outro sinal do céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Olhem, que as coroas que estavam nas mulheres, as 11 estrelas, a mulher tinha 11 estrelas, tinha coroa. Coroa significa que ela é vencedora. Quem tem a coroa era vencedora. Quem tem diademas são aqueles que hão de triunfar. Aqueles que hão de triunfar, mas esse triunfo pode ser transiente, pode ser transitório. A coroa de vencedor. A pessoa, hoje recebemos medalhas, né? Antigamente recebia coroas. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, aos quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. A imagem é o seguinte: a imagem é um dragão feroz, grande, cujo seu rabo, a sua cauda, pegou as terça parte das estrelas dos céus e jogou sobre a terra, seja de maneira literal ou de maneira simbólica. Isso representa tanto um quanto o outro, que esse dragão ele está sendo potencializado, ele é forte, ele tem 10 cabeças, 10 impérios controlando, ele tem chifres, símbolo de poder, ele tem uma imitação do próprio Deus, ele tem 7. 7 é o número da perfeição. Ele está imitando o próprio Deus. Tá? E esse dragão está com a boca aberta, aquela coisa enorme, e a mulher para dar à luz a um filho. E aqui nós paramos. A Igreja Católica Romana tem identificado essa mulher com Maria. Maria pertence a essa igreja, mas não é a igreja completa. E aí, meus amados irmãos, a um bom leitor das Escrituras, eu gostaria de mostrar esse versículo. Porém, Gênesis capítulo 3, verso 15. Aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira profecia messiânica. A primeira profecia que Jesus Cristo ia pisar na terra. Porém, inimizade entre ti. Ti quem? A serpente. E a mulher quem? Apocalipse capítulo 12, a mulher e o dragão. Porém, inimizade entre ti e a mulher representada ali por Eva, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Quem ferirá a cabeça? E tu lhe ferirás o calcanhar. Quem ferirá a cabeça? Jesus vai ferir a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. E a serpente vai ferir o calcanhar de Jesus. Essa é a profecia. Satanás sabia dessa profecia porque ele foi o alvo dessa condenação.
Na queda do ser humano, Deus aponta para Adão e fala uma coisa. Deus aponta para a mulher e fala uma coisa. E Deus aponta para a serpente e fala: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. O que vai acontecer agora? Satanás é onipotente? Não. Satanás é onipresente? Não. Satanás é onisciente? Não. Mas ele sabe dessa profecia. Porque Deus colocou o dedão sobre ele e falou: porém, inimizade entre ti e a serpente. Ele sabia disso. A partir daí, ele vai perseguir o descendente da mulher para o matar. Gênesis capítulo 4, o que acontece? Teve Eva um filho chamado Caim, outro filho chamado Abel, e o que aconteceu? Primeiro homicídio. Satanás atrás colocando, Apocalipse capítulo 12, uma batalha que olhos não estão vendo, as motivações dos acontecimentos. Caim empurrando, matando Abel, porque para eliminar a descendência da mulher, que não é Eva, mas a igreja do Antigo Testamento. E a revelação ela vai sendo progressiva. Tem um tal de Lameque, não tem? Cabra macho, bateu em mim, matou. Veio mais depois, veio Noé. E não estava boas as coisas no tempo de Noé. E como acabou? No dilúvio. Por quê? Para acabar com a descendência. Ele soube que Noé era um filho bom. Para acabar. E Deus faz pessoas saírem na arca junto com Noé. E nasce Sem, de onde vem os semitas. O que acontece? De semita vem uma geração, as chamadas tábuas das nações. Semitas são aquelas pessoas que escrevem de trás para frente. Árabe, hebraico, egípcio, Misraim, em hebraico, Egito, Cux, ali, Etiópia. Então, todas aquelas nações vêm saindo dali de Sem, dos filhos de Sem, que é filho de Noé. E a partir daí, Satanás sabia dessa profecia. E ele vai fazer o quê? Eliminar a descendência. E o que ele ia fazer? Motivar as pessoas a fazer a Torre de Babel. E dispersa. E cada vez mais ele vai querer, até que em Gênesis capítulo 49, a bênção. A bênção, e aí ele sabe que o descendente sairá de uma tribo. A tribo de Judá. Está lá em Gênesis 49. E aí ele para e pensa: não vou atacar a tribo de Levi. Se o descendente vai sair da tribo de Judá, eu vou atacar a tribo de Judá. E continua as investidas de Satanás em toda a Bíblia, até que ele descobre que vai sair, não somente de Judá, mas da raiz de Davi. E ele vai perseguir, e eu gostaria de ver um texto com vocês do Antigo Testamento. Ele se encontra, pode abrir a Bíblia aí, em 2 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. 2 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. Eu vou fazer aqui a leitura, só para vocês entenderem a que ponto Satanás chegou. 2 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. Vendo... Acharam? Não. 2 Reis, capítulo 11, verso 1. Oi? Ah, tá, obrigado. Está escrito assim, ó. Acharam? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu todo o quê? A descendência real era a descendência de quem? Descendência de Davi. A descendência de Davi. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu todo o quê? A descendência real. Não acabou a história aí. Tem sempre o mais de Deus, né? Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, a irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei. Ou seja, um dos filhos, Joás, escapou para conservar a descendência de... Existe uma profecia na Bíblia que fala o seguinte, que sairá o Messias do rebento de Davi.
Existe uma árvore frondosa e Satanás quebrou a árvore e o brotinho ficou. O brotinho ficou. Está lá Joás para continuar essa descendência. Você já se perguntou que na genealogia de Jesus tem tanta mulher estéril que não pode dar luz? Tem até um mentiroso, Jacó. Mas a descendência de Cristo seria reconhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí vocês começam a entender por que Mateus capítulo 1 começa com a genealogia de Jesus. Para mostrar que o descendente veio. E a última investida de Satanás para acabar com a descendência é quando ele vai a Herodes e fala o seguinte: mata todas as crianças. E os magos fogem, preferem obedecer a Deus. E Jesus sai daquele negócio. E o dragão está com a boca aberta. E a mulher com dores de parto, Apocalipse 12. A descendência sendo perseguida. Toda a descendência. Satanás querendo matar a descendência. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, o filho varão. A investida de Satanás não conseguiu. Esse capítulo 12, se vocês quiserem colocar um texto, é a história das sucessivas derrotas de Satanás. Toda a investida que ele está fazendo está indo em prejuízo contra ele próprio. Lembra-se de uma coisa, a questão do que é pecado. Quando eu peco contra uma pessoa, eu pequei contra a minha esposa. Vamos supor que eu bati na minha esposa. Vamos supor que na lei dos homens, que eu não sei, eu pego 3 anos de cadeia. Por esse gesto, bati. Se eu bater numa autoridade maior que minha esposa, por exemplo, o governador do estado do Rio de Janeiro, ele tem uma maior autoridade sobre mim. Então a minha pena será de maior, será 6 anos. Se eu bato no presidente dos Estados Unidos, a minha pena vai ser maior. Se eu bater no próprio Deus, o que acontece? Morte eterna. E o que Satanás está fazendo nesse exato momento é perseguindo a descendência prometida, acumulando juízo sobre a sua cabeça. Se Deus liquidasse, se a sua pergunta fosse, por que Deus não resolveu esse problema em Gênesis 3? Ele deixou à disposição. Então, cuidado, meus irmãos, que Romanos capítulo 1 diz que quando Deus entrega as nossas disposições, as nossas liberdades, nós só conseguimos fazer pecados contra esse Deus, acumulando juízo sobre nossas cabeças. É isso que ele fala. E o Deus vos entregou, Romanos capítulo 1. E se você for ver Romanos capítulo 1 na íntegra, você vai ver uma degradação do ser humano, chegando à corrupção e idolatria, até homens se deitarem com homens e mulheres se deitarem com mulheres. Talvez seja uma mensagem para os nossos tempos. Tudo que acontece no livro de Apocalipse, que parece ser catastrófico, não é catastrófico, é o justo decreto de Deus. É o acúmulo de juízo sobre a vida de pessoas, sobre a vida de seres espirituais. E é isso que está acontecendo. Deus os entregou ao livre-arbítrio. Vocês querem ter livre-arbítrio? Nós temos a liberdade espiritual, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos. Mas que Deus nos refreie do mal pelo seu Espírito Santo. Nasceu-lhe, pois, um varão. Não deu certo. As investidas de Satanás não deram certo. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu... Olha a linguagem do livro de Apocalipse. Olha aqui, Apocalipse capítulo 12, começa onde? Na primeira vinda de Cristo. Nasceu o filho. Uai, mas o mundo não tinha acabado no Apocalipse capítulo 11? Sim, tinha acabado. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é um livro de ciclos. Ciclos, começa dentro daqueles ciclos todos. Não se pode ler o livro de Apocalipse começando no capítulo 1 terminando no 22. O capítulo 12 começa um novo ciclo. Jesus Cristo está nascendo de novo.
E olha como ele encurta, porque a mensagem do Evangelho é nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e uma doutrina tão negligenciada por nós, a ascensão de Cristo. E agora vamos descobrir algumas coisas que talvez as igrejas não tenham falado muito. Que quando Cristo, ele está com a boca aberta, quando ele vai tragar, o filho é arrebatado. A profecia dizia que Satanás ia empurrar o descendente para a cruz. Quando levantou-se a cruz do Calvário, Satanás não estava com medo não, gente. Satanás não é onipotente não, gente. Satanás não é onipresente não. Satanás queria fazer o quê? Jogar Jesus para a cruz, era isso que ele queria. Ele queria jogar Jesus para a cruz, ele queria o matar. A Bíblia fala justamente da morte, que ele ia ferir o calcanhar. Fala. Está lá, ferirás o calcanhar. No entanto, o que acontece é que, quando ele fere o calcanhar, parece que Jesus desmonta e cai em cima da cabeça dele e o mata. Essa é a ideia. Ele feriu, Jesus morreu e pá, caiu. Em termos teológicos, o que está acontecendo é que ele se empossou do corpo de Judas, Satanás. É o único personagem da Bíblia que é possesso por Satanás. Foi possesso por Satanás e Jesus falou, vai lá e faz o que você quer para Judas. E Judas o entregou o Jesus à disposição. E Jesus foi como que a ovelha, o cordeiro, como vai a um matadouro. Uma ovelha, o cordeiro que vai ao matadouro. Foi essa a mensagem de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, na primeira vinda de Cristo, ele veio para servir. Ele veio para servir, ele veio como um cordeiro, ele veio como uma ovelha. Ele veio para servir. Na segunda vinda, não. Na segunda vinda, ele veio como um leão da tribo de Judá. Ele veio como um todo-poderoso. Mas presta atenção, que não é na segunda vinda que ele resolve as coisas. É na primeira vinda. O Cordeiro destruiu Satanás na sua primeira vinda. Essa é a mensagem da cruz. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Satanás fala, ganhei. Mas depois da manhã, ou seja, em grego, ao terceiro dia, em português, depois da manhã, sexta, sábado, domingo. Domingo ele ressuscitou. Mas tem mais coisas. Tem mais de quando ele ressuscita, ele vai ser assunto aos céus. E Satanás fica horripilante, sabe por quê? Porque Satanás tinha uma cátedra no céu. Tinha uma cadeira no céu. E aí, desculpe alguns irmãos que diz que houve uma rebelião nos céus e caiu. Não. O texto usado para uma rebelião no céu é justamente aqui. Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O que está acontecendo? Que quando Cristo morre na cruz do Calvário e ele ressuscita, ele está sendo assunto aos céus. E Satanás, que tinha acesso aos céus, falou, vou perder meu trono. O trono de acusador. E Jesus fala, eu vi a Satanás caindo dos céus. E o Apocalipse diz, festejai os céus, veja o verso 12, festejai os céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que aconteceu? Eu vou te contar essa história que aconteceu. Lá em Jó, lá pelo capítulo 1, Satanás é indagado ao Senhor Deus. E Deus pergunta a Satanás, o que você está fazendo? E ele fala, eu estou aqui justamente rodeando a terra. Então, rodear a terra ele tinha acesso. Mas aonde ele está falando isso? Na corte celestial. Satanás tinha acesso aos céus. Não era antes da fundação do mundo, não. Satanás tinha acesso aos céus. E ele tinha uma cátedra. Ele tinha uma cadeira. E essa cadeira era a cadeira do acusador. Talvez agora vocês entendam. Que quando Cristo é assunto aos céus, é destruído a cadeira do acusador e agora nós temos um advogado de defesa. E por isso Romanos capítulo 8 fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo está intercedendo. As orações são dadas em nome de Jesus, é a intercessão de Cristo. E mais, quem é que está regendo agora? Jesus Cristo.
Jesus Cristo está regendo nesse exato... É Deus Pai? Não. Quando ele é coroado nos céus. Meus irmãos, abre Mateus capítulo 28. Abre Mateus capítulo 28, ver o que acontece. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Verso 18. Na minha Bíblia está na página 38. Não sei. Tem um título escrito assim, em cima, a grande comissão. Na Bíblia de vocês tem? Então Jesus é assunto aos céus. Volta. E fala assim. O primeiro decreto do rei Jesus. Jesus aproximando falou dizendo, todo o quê? Em outra versão, toda autoridade me foi dada, todo poder foi me dado aonde? O diabo não tinha acusação no céu, foi destituído do céu. O diabo caiu na terra. Todo poder foi me dado nos céus e na terra. O que ele faz então, no verso 19? Ide ao mundo pregar o evangelho. Esse é o primeiro decreto. Esse é o primeiro decreto. Se vocês quiserem saber o que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo a ser aberto, é o evangelho, meus irmãos. É o evangelho, não é o anticristo. É o evangelho. O primeiro ato, quando Cristo pega o livrinho, no Apocalipse 5, da mão de Deus, e quando ele desata o primeiro selo, libera um cavalo. O cavaleiro do cavalo branco, que vai como uma coroa para vencer. Uma coroa para vencer. E esse vencimento e essa autoridade foi dada pelo próprio Cristo. Não é Cristo que está sobre o cavalo. É o evangelho que está. Então foi aberta a oportunidade da pregação do evangelho a todas as tribos, nações, raças. Coisas que não eram no tempo de Jesus permitida, porque Satanás usava a própria lei para acusar. Foi assim que ele matou os filhos de Jó. Foi assim que ele matou os filhos de Jó. Uma vez que Satanás, ele recebe um golpe e este ferirá a cabeça. Qual foi o maior? O que na cruz do Calvário aconteceu? A cruz do Calvário, quando Jesus é morto, ele ressuscita. Satanás, ele perde não somente a cátedra do céu, mas ele perde uma coisa muito importante, escrito em Hebreus capítulo 2, verso 14. Vamos lá? Hebreus 2, 14. Hebreus capítulo 2, verso 14. Acharam? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desde também ele igualmente participou, para que por sua morte, agora, eu quero destruísse, o quê? O que o diabo fazia? Ele tinha o poder da morte de executar? Não. Ele tinha o poder de empurrar aqui a lei diz aqui, ó, e esse cara está em pecado. Deus, por ser santo, ele executava. Esse diabo, esse acusador de dias e de noite, do povo de Deus, esse que perseguia, quando Jesus é ressurreto, quando ele assume o trono, Jesus faz o quê? Despoja. Sabe o que é despojar? Despojar é uma linguagem militar. Aquele que estava armado agora, ele está totalmente desarmado. Não tem, e agora Jesus amarra o valente, o mais valente, Jesus amarra o valente, ou seja, agora ele perdeu, e Jesus fala o seguinte, eu tenho a chave do poder da morte. Está onde? Quem é dono do inferno é Jesus, meus irmãos. Satanás não manda lá. Diga-se de passagem, Satanás não está no inferno, não vai para o inferno, e nunca irá para o inferno. E aí eu gostaria de responder uma pergunta teológica aqui, que algumas pessoas fazem, que está justamente aqui. O que acontece quando os cristãos morrem? O que acontece quando os cristãos morrem?
Quando o cristão, incrédulos, morrem, acontece o seguinte: o corpo cai na terra. Já viu o crente morrer? Você deve ter vindo incrédulo também morrer. A alma do crente é em Jesus, somente a alma vai para o céu, vai para o uranós, o céu. A alma do ímpio vai para um lugar chamado Hades. Hades e céu é um lugar reservado somente para almas. O céu é o estado final? Não. Não. O inferno, ou Hades, a Bíblia está traduzindo em português esse Hades como inferno. Esse inferno é o estado final. Quem é que está no inferno? As almas dos impenitentes, as almas de ímpios. Quem é que está no céu nesse exato momento? A igreja, as almas dos justos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Ponto. O que nós esperamos, então, irmãos? O que nós esperamos? Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Agora a parte negligenciada. E crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Não é somente crer que Jesus... E crer que ressuscitou... O que está faltando para sair do céu? Está faltando a ressurreição dos mortos. Crentes incrédulos ressurgirão, assim como Cristo é o primogênito dentre os mortos. O povo de Deus, eles também ressuscitarão. Não me pergunte como. Encontrarão essa alma e irão para um lugar chamado Novos Céus e Nova Terra, que não é o céu. O céu é um lugar de descanso, é um lugar de espera, é o chamado estado intermediário. Não é purgatório. Purgatório é coisa inventada pelo Papa em 590. Não é purgatório. Não é limbo, não é limbo pato. Limbo pato foi esvaziado agora, acabou o serviço lá. O João Paulo II esvaziou. Não tem mais isso. Não é o limbos infantos. Coitadinho das crianças, não sabe para onde vão agora. Mas não é isso, isso é invenção. Estou falando de coisa séria. Então, estado intermediário é céu. Estado intermediário é inferno. Estado final é novos céus e nova terra, corpo glorificado com uma alma para crente. Para ímpio é Guiena, não é inferno, é lago de enxofre, de fogo, onde a morte, o inferno e o Satanás vão para lá. Pergunta: quantos demônios hoje estão no inferno? Nenhum. A Bíblia nos diz somente uma informação: que os demônios de Satanás estão sob a terra. E uma parte desses demônios estão num lugar que ninguém sabe onde é, chamado Tártaro. E que na quinta trombeta será esvaziado esse Tártaro. Ele vai ser liberto. Mas não é esse conceito que nós temos aqui. Então, para onde vão as almas dos justos? Para o céu. O céu é o estado final? Não. Novos céus e nova terra é o estado final. Ok? Continuando aqui, verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, Satanás está sobre a terra, despojado, sem armamento. Mas ele vai convocar 3 aliados. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Ele vai perseguir quem? A mulher. Que mulher é essa? Do Antigo Testamento. Ele vai perseguir. E o que vai acontecer no verso 14? E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voassem até o deserto. Ou seja, Israel, a igreja do Antigo Testamento, sai de cena. Sai de cena. Das águias, vai voando, sai de cena. Sai de cena. A igreja do Antigo Testamento cumpriu o seu papel de gerar o Messias. Cumpriu o papel de gerar o Messias. E nesse exato momento, mais uma derrota. Mais um juízo sobre a cabeça de Satanás. Verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher. Jogou água como um rio, e aí a mulher foi arrebatada, e a fim de que fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado sobre sua boca. Então a mulher,
Essa mulher, a igreja do Antigo Testamento, está saindo de cena. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra quem? Com o restante da igreja do Novo Testamento. Era justamente isso que estava acontecendo, as perseguições, naquela época. E as perseguições estão até hoje. Porque quando foi liberado o cavaleiro do cavalo branco, 3 outros cavaleiros foram liberados. Fome, guerra e morte. Por causa da pregação do Evangelho, muitos morreram. Aí o 5º selo, escrito no Apocalipse capítulo 6, fala: eu vi as almas dos decapitados nos céus. Aqueles que guardaram o quê? A palavra e o testemunho. A palavra do cavalo branco. O evangelho do cavalo branco. Ok? Então, o dragão irou-se, verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho. E pôs em pé sobre a areia do mar. Agora o dragão vai convocar 3 aliados. 2 apresentados no Apocalipse 13 e 1 apresentado somente no Apocalipse 17. E aqui eu gostaria de terminar. Os aliados são a besta que emerge do mar, cuja a descrição é de poder imperial, ou seja, Satanás agora, uma vez perdido, uma vez que não consegue mais perseguir a igreja do Antigo Testamento, uma vez que ele persegue a igreja do Novo Testamento, ele vai perseguir por meios políticos e econômicos, dominando os impérios. A Bíblia diz que Satanás não é reino desse mundo. O reino está sob Cristo. O reino de Deus, céus e terra, está sob a autoridade de Cristo, mas ele tem o seu império das trevas. E nós fomos trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É isso que a Bíblia diz. Essa é a linguagem da Bíblia. E justamente agora ele convoca o primeiro aliado, uma besta totalmente potencializada. Não literal, mas sim o que ela representa. Um poder exorbitante de coerção, de mandar pessoas para os coliseus morrerem e fazer todo aquele tipo de perseguição que estava existente naquela época. E hoje foi justamente uma manipulação do dragão por meio do seu primeiro aliado, a besta que sobe do mar. A segunda besta, e aqui cuidado com a segunda besta, ela não é tão potencializada assim, ela tem menos chifres. Ela se apresenta como um cordeiro, mas fala como um dragão. É isso que o texto diz. A falsa religião. E isso é sério. Pessoas de terno e gravata falando de nome de Cristo, tendo em suas bandeiras igreja evangélica de sei lá o que. E na realidade essas pessoas apresentam como cordeiro e falam como dragão. E essas aqui arrebanharão muitas pessoas. A falsa religião. Presta atenção que é sobre a falsa religião que vem o número, não 666, mas 666. E esse 666 é a marca da besta. A marca, e essa marca está sendo colocada na cabeça e na mão. Na cabeça, porque meu povo tem sido destruído, porque lhe falta o conhecimento. E na mão, porque a mão direita é a mão da atitude. Não literalmente, mas justamente para uma coerção. Será que aquilo que nós cremos está escrito na Bíblia? Essas pessoas estão sendo mortas porque não estão negando Cristo, nem na sua mente, nem nas suas atitudes. No Apocalipse capítulo 7, nós vemos também uma marca, aquela marca dos 144 mil, aquela marca que marca os eleitos de Deus estão sendo marcados, os eleitos da besta também estão sendo marcados. Então, Apocalipse capítulo 13 nos mostra a besta que sobe do mar, a coerção política, econômica, a manipulação e a falsa religião. E no Apocalipse 17 vamos ver o terceiro aliado do dragão, que é a grande meretriz. Se você não cai por politicagem, por economia, você cai no discurso religioso. Se você não cai nesses dois, você cai pela sedução desse mundo. Dos valores da sedução desse mundo, das prostituições desse mundo, da idolatria desse mundo. Aquela mulher que vem com sangue de crente na mão, se regozijando de suas luxúrias, disso aqui. 3 inimigos. O dragão está perdido, mas ele convoca 3 inimigos para acabar com os crentes, para que os justos decretos de Deus possam ser e no crente. Só que nós, meus irmãos, pedimos misericórdia nesse exato momento a Deus. Ele opera. Como diz Lutero, o diabo é o
cãozinho de Deus. Mas não chega perto dele, não. Ele runge, mas não chega perto dele, não. Apocalipse é um livro que nos remete à santidade, meus irmãos, por incrível que pareça. É um livro que nos remete não a levantar o nosso nariz e falar, eu entendi o Apocalipse, e sim a dobrar os nossos joelhos para falar, meus irmãos amados, isso tudo aconteceu naquela igreja do primeiro século, na igreja do segundo século e na igreja do século 21, e vai ser potencializado no final do tempo até a vinda de uma personificação, a encarnação do mal, o anticristo. Por isso, meus irmãos, vamos orar, porque acredito que essa história, com alguns adendos a mais, vocês já sabiam, mas vamos vigiar, porque o que importa nessa vida não é quanto nós ganhamos, não é nossas casas, não é isso. O que importa é joelho no chão e vida com Cristo. Essa é a mensagem do Apocalipse. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua paz e nos conduza com esse discernimento. Amém?